uma comemoração sem igual. E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, versículo 15. 14 de agosto. Você já imaginou que tipo de comemoração ocorreu no céu após Jesus ter derrotado o diabo? Bem, é possível sabermos exatamente como o céu comemorou, porque Paulo nos dá um vislumbre desse evento de gala celestial em Colossenses 2, versículo 15. Ele diz: E, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é um versículo extremamente ilustrativo. É um quadro pintado para nós pelo Espírito Santo, uma ilustração gloriosa e clara do que aconteceu no dia em que Jesus derrotou a morte, o inferno e a sepultura. A palavra despojando provém do grego apekaduomai, que significa despojar ou tirar como alguém tiraria suas roupas. Essa palavra poderia descrever o desarmamento de um inimigo, literalmente arrancando seu armamento e sua artilharia e deixando-o sem armas para reagir. Um estudioso observou que ela se refere a deixar alguém totalmente nu. Usando essa palavra, o Espírito Santo nos diz que, ao ressurgir dos mortos, Jesus saqueou totalmente o inimigo. Além disso, Paulo nos diz que, ao terminar de saquear os poderes do inferno e de cumprir sua missão, Jesus esfregou essa derrota no rosto do diabo, fazendo a maior festa que o universo já havia visto. Colossenses 2, versículo 15 diz: E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A palavra expôs é tomada da palavra deigmatizo, que significa literalmente exibir ou expor algo. Era usada para a escrita grega clássica para denotar a exibição de cativos, armamento e troféus apreendidos durante a guerra em solo estrangeiro. Quando a guerra terminava e a batalha estava vencida, o imperador dominante voltava para casa e vitoriosamente exibia e expunha os prisioneiros, tesouros, troféus e armamentos que havia conquistado durante sua campanha militar. Aquele era um grande momento de celebração para o vencedor, mas uma experiência humilhante para o inimigo extinto. Porém, espere, ainda há mais para entender em Colossenses 2, versículo 15. Paulo prossegue dizendo: publicamente os expôs. A palavra publicamente é tomada do grego parresia, usada em todos os livros do Novo Testamento para indicar ousadia, confiança ou algo feito ostensivamente ou até mesmo publicamente. Usando a palavra parresia, Paulo declara que quando essa festa celestial e celebração da vitória de Jesus começou, não foi algo silencioso. Pelo contrário, ele expôs e exibiu de forma corajosa, confiante, ruidosa, manifesta e pública as hostes celestiais àquele inimigo agora extinto. Foi a maior comemoração de toda a história. De fato, Paulo prossegue dizendo: publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A frase triunfando deles na cruz é uma chave importante desse versículo. Essa frase provém da palavra grega triambeuo, uma palavra técnica usada para descrever o general ou o imperador que estava voltando para casa após uma grande vitória no território do inimigo. A palavra triunfo, triambeuo, era especificamente usada para descrever um glorioso desfile triunfal. Quando chegava à cidade a notícia de que o inimigo havia sido derrotado,
entravam em ação os planos para um desfile triunfal. Quando os portões da cidade eram escancarados para receber aquele imperador que agora estava voltando para casa em triunfo, seu povo estava pronto para celebrar sua vitória. Quando os portões se abriam e aquele poderoso guerreiro os atravessava, a celebração começava. Sentado em um grande, lindo e branco garanhão, envolto em suas suntuosas vestes reais e portando sobre a cabeça sua coroa brilhante e cintilante, o imperador, que retornava, liderava toda a cidade em uma procissão de celebração e vitória. Isso era chamado desfile triunfal. Enquanto ele cavalgava pela avenida principal da cidade com a cabeça erguida e uma aparência de júbilo no rosto, a cidade começava a regozijar-se. Ele voltou! Ele voltou! O nosso rei conquistou uma grande vitória! Gritavam as pessoas enquanto começavam a dançar e a cantar jubilosas, rodopiando alegremente em círculos. Aquele era, de fato, um momento de regozijar-se. Para exibir sua grande vitória, o vencedor que retornava fazia desfilar atrás dele o rei estrangeiro, o inimigo derrotado, levado em cativeiro e atado em fortes correntes de escravo. Atrás desse inimigo, agora eliminado, caminhavam os governadores e líderes derrotados, amarrados e acorrentados com seu rei arruinado. Mais para trás, na procissão, vinham carros de bois transbordando da pilhagem tomada à força da pátria do inimigo. Anteriormente, aqueles bens haviam pertencido ao inimigo, mas agora pertenciam ao rei conquistador. Ao cavalgar pela avenida, o imperador vitorioso desfilava com orgulho, exibindo seus inimigos derrotados. Em outras palavras, ele os expunha publicamente. Queria que todos vissem os fabulosos bens que havia roubado da mão do inimigo, prova de que o inimigo conquistado havia sido completamente despojado. Porém, o momento mais emocionante de toda a comemoração ocorria quando o imperador cantava uma canção de vitória. Ao passar a cavalo pelo portão, à frente de seu desfile triunfal, ele abria a boca e começava a cantar a plena voz. Com todas as suas forças, ele cantaria algo assim: o inimigo está derrotado, o inimigo foi conquistado, saiba-se que eu ainda sou o rei. Essa música levava a multidão ao delírio. Aquela era a voz e a música que eles estavam esperando. O rei havia voltado e ainda era rei. Então, após percorrer a avenida principal, revelando seu saque e cantando sua canção da vitória, o vencedor parava em frente a uma grande escadaria que levava a um enorme trono ornamentado. Sua conquista militar havia provado que ele ainda detinha a autoridade. Portanto, ele subia com orgulho os degraus, voltava-se para a grande multidão que estava assistindo e se sentava em seu lugar de direito, o trono. Em função de tudo isso ser o cenário de Colossenses 2, versículo 15, o versículo poderia ser interpretado da seguinte maneira: ele despojou totalmente os principados e as potestades e os deixou completamente nus. Nada lhes foi deixado à disposição para retaliarem. Ele expôs e exibiu de forma corajosa, confiante, grandiosa, ostensiva e pública aquele inimigo agora extinto, liderando um nobre desfile triunfal em comemoração à derrota do inimigo e à sua vitória. Tudo isso significa que esse tipo real de celebração ocorreu no céu após Jesus derrotar o diabo? Não há um relato bíblico explícito que registre o tipo de comemoração que ocorreu no dia em que Jesus ressurgiu dos mortos, mas certamente as palavras de Paulo em Colossenses 2, versículo 15, indicam que naquele dia
o céu fez uma grande festa. A vitória de Jesus sobre o diabo foi a maior vitória jamais conhecida. Seria totalmente esperado que o céu celebrasse aquela vitória do Filho de Deus. Por isso, se você sentir vontade de gritar quando pensar no que Jesus fez ao diabo, vá em frente, grite. Se pensar na vitória de Jesus fizer você querer pular, dançar ou rodopiar em círculos, faça-o. Nada há de estranho nesse comportamento. Você tem algo que se regozijar. Quando começa a regozijar-se com a vitória de Jesus sobre o diabo, você se une a multidões do céu que também comemoram exuberantemente a vitória de Jesus e a derrota de Satanás. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, estou parando tudo que estou fazendo neste momento para te louvar por tua vitória sobre Satanás. Obrigado por deixá-lo despojado e com nada nas mãos para retalhar. Pensar no que tu fizeste me dá vontade de gritar. Por isso, neste momento eu vou gritar. Perceber o que tu fizeste me faz querer dar pulos de alegria. Então, neste momento, vou dar pulos em louvor a ti. Estou empolgado com o que tu fizeste e não tenho vergonha de mostrar como me sinto quanto a isso. Eu te louvo e te adoro pela grande vitória que tu conquistaste. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. O que você não sabia antes e aprendeu com a pedra preciosa de hoje? De que maneira essa nova visão da vitória de Jesus sobre o diabo molda a sua visão de sua própria capacidade de caminhar em vitória em todas as situações da vida? Quanto tempo faz que você dedicou algum tempo a agradecer a Jesus pelo que ele fez por você por meio de sua morte e ressurreição? Após ler isso hoje, você não pensa que deve dedicar alguns minutos a realmente louvá-lo por sua gloriosa vitória e pela derrota de Satanás? A palavra publicamente é tomada da palavra grega parresia, que indica ousadia, confiança ou algo feito ostensivamente ou até mesmo publicamente. Usando essa palavra, Paulo declara que quando essa festa celestial e celebração da vitória de Jesus começou, não foi algo silencioso. Jesus expôs e exibiu de forma corajosa, confiante, grandiosa, ostensiva e pública às hostes celestiais aquele inimigo agora extinto. Foi a maior comemoração de toda a história. Até o próximo devocional.